Momento Saúde e Nutrição. Em nossos estúdios, Carla Metzner. Bom dia, Carla, tudo certo? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo certo, né? Mais uma quarta-feira, nosso quadro de hoje, Momento Saúde e Nutrição. Vamos falar sobre um assunto, olha, muito interessante, né? Uma das doenças que mais atinge a população, né? Diabetes. Exatamente. E às vezes é uma doença tão silenciosa que as pessoas nem sabem que tem, né? Olha. Se não fizer o exame, às vezes não sabe realmente, porque ela é uma doença bem silenciosa mesmo, né? Eu confundo a diabetes. Ela é o excesso de açúcar no sangue? Isso. Ah, então é. Então eu tava confundindo com o quê? Com como é que é o outro nome? Que as doenças comuns, assim, tipo diabetes. Triglicerídeos, talvez. É uma outra doença. É uma outra doença que eu não lembro. Lembrar. Ah, gordura. Como é que é a gordura? Excesso de gordura no sangue? O triglicerídeos, o colesterol, né? Colesterol, é isso aí. Eu confundo, às vezes, não sei qual é colesterol, se é com a gordura no sangue ou açúcar e tal. Isso. Mas é diabetes, né? Porque dia 14, amanhã, é dia nacional, dia D, né? De combate à diabetes. Então esse dia acontece, na verdade, para que as pessoas, né, geralmente é organizado pela Organização Mundial de Saúde, para que as pessoas, é um alerta, na verdade, né? Então, assim, não é uma comemoração, mas sim um alerta para que as pessoas se olham, se vão lá fazer o exame, observar o que está acontecendo realmente, né? Sim. Porque o diabetes, como a gente estava falando, é a elevação da glicose no sangue. Então, assim, a glicose é o açúcar que fica circulando ali na circulação. Que é importante para o organismo também, né? É importante, mas o que acontece? Quem é diabético, às vezes, o pâncreas não está produzindo insulina o suficiente para fazer com que seja absorvido pelas células esse açúcar e fica circulando ali. Por isso que quando a gente faz aquele exame do dedo ali da glicemia, vai aparecer o resultado, né? Olha. E aí existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Então, assim, hoje eu vejo assim que os médicos estão bastante preocupados, inclusive com as gestantes, porque pode desenvolver diabetes gestacional e depois da gestação ela pode continuar com o diabetes ou pode desenvolver no bebê. Sim. Principalmente se aumenta muito o peso. Então, por isso que os médicos já encaminham para nutricionista gestante já desde o início, para evitar aquele ganho de peso excessivo, porque senão elas vão para o alto risco. Aí é pressão alta, diabetes, né? Então, assim, aí pode acontecer de permanecer isso depois, como pode sumir também. Sim. Mas o diabetes tipo 1 é a falta de insulina. Então, assim, o pâncreas geralmente não produz nada e às vezes já nasce com esse diabetes. Ou simplesmente no início da vida ali, o pâncreas já não produz mais insulina, né? E acaba tendo diabetes tipo 1, vai ter que usar a insulina mesmo. O diabetes tipo 2, ele já é assim, às vezes a pessoa tem o diabetes por genética também, claro, mas devido à idade. E o pâncreas cansa, né, de produzir insulina, ele vai ficando mais devagar. Então, ele vai produzindo menos insulina. Por isso que hoje existem os remédios, existe a insulina, né? Mas ele vai ficando mais devagar e geralmente acomete as pessoas, assim, de meia idade para frente. Né? Então, assim, são esses dois tipos de diabetes que a gente pode dizer. Meia idade a partir de que idade, mais ou menos? Depende dos teus hábitos alimentares, principalmente, né? Mas a meia idade representa 35, 40 anos? Mais ou menos. Por aí, né? Tem pessoas, assim, que desenvolvem antes. Depende dos teus hábitos alimentares. Então, assim, às vezes é uma complicação. Ou você teve uma gripe muito forte, ou teve algum problema, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? E aí o que acontece? Você pode desenvolver o diabetes, né? Legal. É um assunto tudo a ver com o Momento de Saúde e Nutrição, né? Aparece muita gente, cara, lá pra atender com relação a diabetes, né? Muita gente. Hoje, assim, não sei... falar assim dimensional, em quantidade, porcentagem da população, mas assim, muitas pessoas que têm diabetes, né? E às vezes é por erros alimentares. E assim, o que é mais interessante, assim, que a gente percebe hoje dos médicos, é que eles, assim, estão grandes parceiros dos nutricionistas, né? Sim. Então, às vezes a pessoa faz um exame,
já passou, porque o normal da glicose é de 70 a 99. Então assim, passou, tá em 105, aí o médico já considera um pré-diabético. Mas antes dele dar um remédio, por exemplo, e já entrar ali com os remédios do diabetes mesmo, ele acaba fazendo com que o paciente vá para nutricionista, para mudar os hábitos, para tentar fazer toda uma mudança na alimentação, ver se isso vai regredir e vai normalizar. E geralmente a gente consegue. Olha então só. Isso é bem interessante. Mas muitas vezes está alta demais, o médico já entra com medicação, tudo, mas manda para nutricionista igual. Aí a gente consegue controlar bem para que o paciente não precise entrar com insulina, né? Porque geralmente tem que entrar com insulina. Olha só. E tem alguns sintomas, Carla, da pessoa que é diabética e talvez não saiba? Às vezes a pessoa não sente nada, às vezes está lá em 500 a glicemia, a pessoa não sente nada, mas assim, a visão começa a ficar turva, parece que vem umas estrelinhas assim na frente, quando está muito baixa e quando está alta, às vezes é o mesmo sintoma, então é bem difícil de você detectar ali às vezes, mas tem pessoas que já se conhecem, então a pessoa já sabe se está baixa ou se está alta, porque assim, vai que... Depende da cor das estrelinhas que vê. Mas assim, tremedeira, né? Tremedeira é um modo de falar, mas assim, quando começa a tremer, por exemplo, geralmente está baixa. Então a glicose está muito baixa. Então assim, baixou de 70, vai lá para 60, 50, a pessoa já começa a tremer. Isso. Suar, né? Dá bastante suor, então assim a pessoa já vai sentindo que não está legal. E tem pessoas que não sentem simplesmente nada. Você vai fazer, tá lá em 500 a glicemia ou tá baixa, a pessoa também não sente nada. Então, por isso que é interessante monitorar, né? E aí, e os riscos, né, que a pessoa acaba correndo, né? Tem várias complicações que pode vir, né? Então, assim, as complicações no rim, se a pessoa tem uma diabetes descompensada, né? Se ela tem uma diabetes, hoje dá para controlar muito bem a diabetes. Qual que é o número, mais ou menos, com uma diabetes controlada? De 70 a 99 em jejum. Agora, se faz após o almoço, por exemplo, ela pode estar até 125, né? Então não teria problema. Então a gente tem esse parâmetro, né, para avaliar. Mas assim, pode vir problemas de infarto, né, derrames, a questão de insuficiência renal, né, acomete muitos diabéticos, a questão do rim, o problema no fígado em si. Então assim, são várias complicações. Na visão, né, existe o pé diabético que a gente fala, por exemplo, as pessoas que têm diabética, devido ao açúcar estar na circulação, se cortou, não cicatriza, né? Por causa daquele açúcar ali, é difícil a cicatrização. Por isso que a gente fala do pé diabético, que a pessoa precisa olhar se a unha está encravada, se cortou alguma coisinha no pé, já precisa estar monitorando e olhar, porque senão, se vai deixando, isso vai necrosando e pode acontecer até uma amputação. Em casos mais graves, pessoas que estão há muitos anos mais com extremos, diabetes, né? Assim, que não se cuidam, né? Porque às vezes eles têm diabetes, mas eles continuam comendo de tudo, né? Com relação a essa questão de cicatrização, é uma das coisas que a pessoa pode ficar atenta, né? Com certeza, porque assim, olha, se tá com algum corte, né, qualquer coisinha assim, porque não cicatriza às vezes. Tem uma dificuldade no caso, né? Bacana. E tem algum tratamento, alimento que pode ser indicado, Carla, para na verdade, melhorar? Assim, o tratamento, né, como eu já citei algumas coisas, geralmente são remédios via oral, né? Ou se realmente não consegue fazer esse controle com medicação, geralmente entra com insulina, né? O próprio paciente aplica insulina. Hoje, quem é diabético, eles conseguem através do SUS, né? Eles ganham o aparelho e ganham a insulina. Né? Então, dependendo da insulina que o médico prescreve, eles conseguem ganhar isso, né? Porque o custo é muito elevado. Então, aí assim, porque essas pessoas que usam insulina, por exemplo, antes de cada refeição, eles precisam fazer o exame para ver quanto que está, para ver quanta insulina eles vão aplicar e quanto eles podem comer. Então, assim, é bem interessante. Por isso que é importante ir na nutricionista, né? Porque às vezes sozinha a pessoa não consegue dar conta, assim, de saber o que realmente é correto ou não é. Mas tem muitas pessoas que fazem isso, de furar o dedo. Tá baixa, então não vou aplicar toda a insulina.
Sim. né? Vou aplicar menos insulina e vou saber. poder comer um pouquinho a mais. Ou se está muito alta, ela já vai precisar aplicar um pouquinho mais de insulina. E comer menos. Exatamente. Então, às vezes, é esse controle que muitas Sim. pessoas fazem. Claro que existe a receita médica e existe aquele número de unidades de insulina que a pessoa usa. Só que, às vezes, precisa se adequar conforme a alimentação. É muito mais fácil se for bem orientado, né? Com o auxílio, por exemplo, da nutricionista, é muito mais simples, mais fácil. É mais fácil, porque assim, hoje as pessoas fazem muito errado. E assim, às vezes as pessoas acham assim, o diabetes, o problema é o doce, né? Ligam muito por conta da glicose. Então assim, claro que é o doce o problema, né? Mas hoje, se você, um diabético, por exemplo, comer numa refeição de almoço arroz, macarrão e batata na mesma refeição, isso vai ser transformado em açúcar no organismo. Basicamente não muda nada. Aí as pessoas falam assim, mas e a melancia, a fruta é um problema? Não é um problema. Hoje a melancia, ela não tem um índice glicêmico muito alto, ela tem bastante água, mas assim, a gente precisa cuidar as quantidades que come, né? Então, se você colocar fibra junto com essa fruta, uma aveia, uma linhaça, você baixa o índice glicêmico, né? E assim, os alimentos que mais o diabético precisa cuidar frutas da época agora, né? Uva, caqui, manga e banana nanica. São as frutas mais doces que a pessoa pode até comer, mas assim, que nem eu falei, usa uma fibra junto e cuidar com beterraba, com cenoura, também são muito doces, entendeu? Aí, claro, e outras coisas assim, hoje, por exemplo, na Nutrivida nós temos adoçante culinária, que eu falo assim, para preparar um bolo para quem é diabético. Então você não pode utilizar aquele adoçante comum, líquido, sabe? Sim. Você precisa usar esse culinária porque ele é forno e fogão. O outro se torna tóxico, né? Sim. Então, a gente tem essa opção. Nós temos opções diet também. Hoje não é só diet, porque mudou, né? Eles tiraram o açúcar e reduziram gordura. Então, ele geralmente é light sem adição de açúcar. Por isso que eu falo, venha na Nutrivida, a gente mostra, a gente explica isso, entendeu? Porque às vezes você vai, compra e tá escrito só light. Não pode para diabético, porque tem açúcar. Então, ele precisa estar escrito no rótulo sem adição de açúcar. Porque o diabético tem muita vontade de comer doce. Então, nós temos pé de moleque, paçoquinha, barrinha de cereal, chocolate, né? Para eles terem essa opção, né? Às vezes, agora no Natal, você quer presentear alguém que tenha vontade de comer, você tem essa opção. Que e bacana. eles podem comer sem medo daí, né? Legal. Então, aliás, tá chegando fim de ano aí, Natal também. Estamos falando de Natal, né? Porque a gente já tá no dia 13 de novembro, tem 1 mês e 10 dias quase, já vai estar todo mundo reunido em volta da mesa na ceia. Mas com relação a basicamente isso, essas opções aí, a Nutrivida também está se preparando? Sim, já vamos agora já pensar nesses chocolatinhos, né? Nessas opções para as pessoas estar fazendo, às vezes, uma cestinha legal. As pessoas vêm lá e faz um kitzinho, tem várias bolachinhas, biscoitos salgados também. Aí entra uva passa, damasco, castanha. Várias tudo opções. É legal para você até colocar, presentear, montar uma cesta, que aí né? a pessoa está consumindo fibras e faz com que tudo fique normal. E você vai fazer uma alimentação normal, uma alimentação saudável, né? Legal. E amanhã, como a gente falou, a gente tá falando sobre a diabetes hoje, porque amanhã é o Dia Nacional de Combate à Diabetes. E tem alguma ação especial a nível federal? Tá sabendo de alguma coisa aqui no município? Não sei, mas geralmente assim as unidades de saúde acabam sempre fazendo uma chamando o tema, já chamando os diabéticos, porque existem os grupos de diabéticos e hipertensos, acho que eles se reúnem mensalmente, então assim, acabo sempre fazendo assim como rotina, isso não só num dia assim, né? Bacana. Mas acabam fazendo para que prevenção mesmo, né? Quem quiser mais orientações, pode procurar a Nutrivida também, né, Carol? Com certeza, venha lá na Nutrivida, converse comigo, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço lá pra Dona Amélia, pra Inês e pra Patrícia, né? Patrícia que tá lá com nós hoje, estava tomando um chimarrão lá. Legal. E a Patrícia hoje está formada como nutricionista também, nossa parceira aí. Então, estão lá tomando um chimarrãozinho. Legal. Carla, é isso? Certo, um bom dia a todos. Valeu, obrigado, até mais. Até mais. Tchau, tchau.